Pedimos a todas e todos que ocupem seus lugares para que possamos retomar os trabalhos desta tarde, com um painel sobre dano moral. Para compor a mesa alta, convidamos a excelentíssima juíza do trabalho, Thaís Mendonça Aleluia da Costa, que atuará como mediadora do debate que será realizado ao final deste painel. Thaís Mendonça é graduada em Direito pela Unijorge, mestre em Direito pela UFBA, juíza substituta da 35ª Vara do Trabalho do TRT5, professora de cursos, palestrante e autora de diversas obras jurídicas. Para compor a mesa alta, convidamos ainda os seguintes painelistas. Excelentíssimo senhor Procurador Regional do Trabalho da PRT5, Pedro Lino. E a excelentíssima senhora Juíza do Trabalho do TRT da 6ª Região, Roberta Araújo. Depois. Com a palavra, a excelentíssima Juíza do Trabalho, mediadora Thaís Aleluia, para ler o currículo do primeiro painelista, que vai falar sobre o tema Quais são os danos morais indenizáveis. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer a Escola Judicial para presidir essa mesa, que é uma mesa com brilhantes palestrantes, e dar as boas-vindas aí ao doutor Pedro Lino de Carvalho Júnior, bacharel e mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, bacharel e doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, é também especialista em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Universidade Católica e especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é procurador do trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, Salvador, e professor adjunto de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ex-promotor de Justiça no Estado da Bahia, ex-procurador da Fazenda do Estado da Bahia e ex-procurador autárquico do Instituto Nacional de Seguridade Social. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito civil e constitucional e coletivo do trabalho. Pesquisador do grupo de pesquisa Teorias da Justiça, do Direito e da Decisão Judicial da UFBA e pesquisador do grupo de pesquisa em Filosofia, Poética Pragmática, para uma elaboração filosófica contemporânea da Universidade Federal, sob coordenação do professor Dr. José Crisóstomo de Souza. Investiga temas relacionados à filosofia política, jurídica, teoria social, democracia e pragmatismo, assim como temas relacionados à teoria do direito, ao direito civil, ao direito do trabalho e as interfaces entre o direito e a literatura. Dr. Pedro Lino, seja bem-vindo, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Falo daqui mesmo, né? Ou pode, tanto faz, né? Eu preferia, porque falar em pé, eu acho. Tá certo. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É mais confortável falar de pé, não sei se é hábito de professor, né? A gente se acostuma a falar de pé. Eu queria citar o nome de todas e todos, eu estou vendo tanta gente querida aqui, mas eu vou pedir desculpas, né? Porque o tempo é curto, e pedir desculpas à doutora Thaís também, à doutora Roberta, porque não teria essa possibilidade, mas agradecer o convite da escola, participar desse evento e poder discutir um tema tão interessante, né? E eu espero que nossa participação possa contribuir de alguma maneira para os debates, para a reflexão, chamando a atenção que o que a gente pretende afirmar e dizer e sustentar vai muito mais no sentido de uma abertura do que de um fechamento. A intenção é provocar o debate, a discussão, fundamentalmente este é o propósito. Eu disponho de 30 minutos para falar sobre o tema, né, foi o tempo que me foi destinado, sobre os danos indenizáveis. E até houve aí um fechamento, danos indenizáveis, pensando também especificamente no dano moral. 30 minutos, vou tentar condensar. Eu me lembro que, certa feita,
o Woody Allen comentou que ele fez um curso de leitura dinâmica e conseguiu ler Guerra e Paz em 20 minutos. Aí perguntaram a ele, o que é que você achou do livro? Ele disse, tem a ver com a Rússia. Então, eu espero que quando vocês saírem daqui, eu estou dizendo, ele falou alguma coisa que tem a ver com os danos morais, danos indenizáveis. Então, muito sinteticamente, e por óbvio, eu tive que fazer algumas escolhas aqui do que seria interessante. Eu estou com uma plateia muito qualificada, então não vim aqui para ensinar a missa ao vigário. Então, eu pretendo identificar algumas questões polêmicas que possam ser do interesse de vocês e do interesse prático acima de tudo. Esse é o grande desafio. Então, eu pretendo dividir minha fala em 5 tópicos breves. Uma apreciação geral sobre a responsabilidade civil, falar um pouco do dano existencial, falar um pouco de dano-morte, efeitos da sentença penal na jurisdição trabalhista, que é um tema também desafiador, porque tem a ver com a fixação do valor mínimo da reparação pelo juiz criminal, e, se houver tempo, comentar sobre o dumping social. Cada um desses tópicos mereceria pelo menos uns 40 minutos a 50 minutos ou mais. Então, serão observações muito pontuais de pontos sensíveis, polêmicos, né? Não se trata de uma apreciação mais ampla. Nós vivemos, e certamente eu imagino que vocês já devem ter lido esse livro, é um livro que eu considero um livro clássico na responsabilidade civil, o livro do professor Anderson Schreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Considero um dos melhores livros escritos sobre o tema nos últimos anos, e ele chama a atenção dos novos paradigmas, o que eu identificaria como uma crise paradigmática. A noção de paradigma, ela se popularizou a partir dos escritos de um físico americano, Thomas Kuhn, que escreveu, no início dos anos 60, A Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro escrito por um físico, onde ele entende que a ciência, e esse é o livro dos mais referenciados no campo da teoria do conhecimento, ele sustenta que a ciência, ao contrário do que se imagina, ela não se transforma, ela não avança a partir da acumulação de conhecimentos, senão por força de rupturas, existiriam rupturas. Nós jamais chegaríamos à Lua se utilizássemos, por exemplo, a física de Ptolomeu. Então foi preciso que Copérnico, já nos albores da modernidade, concebesse a teoria heliocêntrica. Não, a Terra não é o centro, ela não é imóvel, ela não é o centro do universo. Então, o paradigma dominante, ele oferece o sentido do limite e o limite do sentido para a compreensão da realidade. E ele divide o progresso do conhecimento em ciência normal e ciência revolucionária. Ciência normal, nos períodos em que o paradigma consegue dar resposta suficiente e adequada aos problemas, e adequadas aos problemas que são oferecidos. E os momentos de ciência revolucionária, de crise paradigmática. Então, me parece que no campo da responsabilidade civil, mutatis mutandis, e fazendo as devidas adaptações, nós vivemos esse momento de crise paradigmática. O Anderson Schreiber chama a atenção quando a gente pensa nos pressupostos da responsabilidade civil clássicos. A conduta culposa. Hoje há uma tendência à objetivação da culpa. Quer dizer, essa ideia subjetiva de culpa, numa perspectiva liberal e individualista, está superada. Hoje nós avançamos para uma ideia de objetivação, a partir da visualização de determinadas condutas, estándares. Essas condutas se adequam ao padrão normal que se deve esperar deste sujeito ou dessa atividade. Objetivação da culpa, inversão ou presunções de culpa, cada dia mais avassaladoras. E na própria legislação, hoje no direito civil, por exemplo, o direito brasileiro é um sistema aberto, nós temos uma cláusula geral do artigo 186, responsabilidade civil subjetiva, e uma cláusula geral do artigo 927, parágrafo único, uma cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, de muita aplicação na esfera trabalhista. Então, em relação à culpa, uma crescente objetivação. Em relação
ao nexo causal uma flexibilização do nexo causal. Às vezes eu tenho a impressão, e me corrijam os juízes e as juízas presentes, que muitas vezes os juízes, eu penso aqui como os realistas americanos. O juiz às vezes se depara com uma causa e ele já antecipa, muitas vezes de forma inconsciente, o julgamento. E as causas e a justificativa vem depois. É como se houvesse uma espécie de insight, é difícil de escrever isso. Não, eu vou buscar. E aí eu vou buscar a comprovação do nexo causal pelas consequências. Então, a consequência vira uma causa. É interessante esse processo. E uma miríade de teorias explicando o nexo causal, que chega a ser incompreensível. O dano direto e imediato, causalidade adequada, necessariedade da causa, e algumas dizem a mesma coisa com outras palavras. E, finalmente, o dano. O dano indenizável. Uma expansão avassaladora dos danos indenizáveis. E aí a gente ouve falar dano biológico, dano sexual, dano existencial, perda de uma chance, desvio produtivo, dano estético, dano morte, dano moral coletivo, dano social. E vocês que estão aí trabalhando no dia a dia, pode acumular? O que é que pode acumular? São autônomos? Como é que prova? O professor Guido Alpa, da Itália, ele identificou 32 modalidades de danos nas cortes italianas. 32. E aí a gente fica refletindo, bom, são danos autônomos ou são diferentes bens que são tutelados e que, portanto, enseja essa ideia de que cada um quer um dano para chamar de seu, parafraseando o grande Erasmo Carlos, que todo dia aparece um dano novo. E a gente fica se perguntando, será que é novo mesmo? São os velhos danos com novos rótulos? E a dificuldade prática do magistrado, da magistrada, como lidar com essas situações dos novos danos. Por conta disso, de fato, o desafio, e aí muito se fala em indústria do dano moral, loteria das indenizações, e muitas vezes as pessoas se esquecem que para a indústria existir precisa de matéria-prima, precisa de insumo. Então essa indústria do dano moral, ao menos na Justiça do Trabalho, me parece muito mais um mito do que uma realidade. Essa é a impressão que tenho. E nesse sentido, e aqui já discutindo de forma mais específica questões relacionadas aos diversos tipos de dano, a questão do dano existencial, por exemplo. Nós temos, na grande categorização dos danos, os danos patrimoniais e os danos extrapatrimoniais. No Brasil, nós consolidamos a expressão dano moral, como gênero. Se fala em dano moral, muito criticada essa expressão. Há uma tendência, na doutrina e na jurisprudência, de se usar a expressão dano extrapatrimonial como um gênero. E aí abrangendo o dano moral puro, dano moral coletivo, dano existencial, dano estético, por aí vai. Há uma tendência, mas essa é uma discussão terminológica. Acho que a reforma trabalhista, inclusive, contribuiu para isso, ao estabelecer danos extrapatrimoniais, dano moral e o dano existencial. O dano existencial, nós nos inspiramos no direito italiano. A diferença é que o direito italiano, ele não usa cláusulas gerais, cláusulas abertas, é um sistema fechado. E eles têm empregado o dano existencial como uma espécie de guarda-chuva. No Brasil, nós importamos o dano existencial. Nessa perspectiva de que é um dano à vida de relação, a um projeto de vida. A ideia de que existe vida além do trabalho. Nós trabalhamos, nós não vivemos para trabalhar. Nós trabalhamos para viver. Precisamos, o direito ao lazer é um direito constitucionalmente assegurado. Doutora Roberta, que conhece direito constitucional, pode me confirmar isso. É um direito que está constitucionalmente assegurado, o direito ao lazer. Nós precisamos, isso falando aqui de uma dimensão, mas nós estamos pensando no dano existencial, na convivência
com a comunidade, com a família, com a religião, com o esporte, com hobbies, que cada um abraça. Então nós temos o dano existencial. E o que é que tem acontecido no dano existencial no Brasil e no Justiça do Trabalho? No que tem observado, pelo menos no TST, pensando na nossa mais alta corte, 91% das ações que chegam no TST envolvendo dano existencial dizem respeito à jornada excessiva. A gente não vê ações que envolvam, por exemplo, direito à desconexão, doutora Thaís, ou acidente de trabalho que privou uma empregada de uma atividade que ela exercia e impossibilitou-a de continuar a fazendo. 91% do que chega no TST, jornada excessiva. E qual é a posição do TST? Uma posição muito restritiva. Eu até entendo a preocupação do TST em relação ao dano existencial. Por quê? A preocupação com a banalização. A preocupação em que se associa imediatamente a jornada excessiva ao dano existencial. Teve jornada excessiva, automaticamente dano existencial. Não. É uma preocupação legítima, sim. Mas, em vez de filtrar e enfrentar esse problema, o que é que tem feito ultimamente, pelo menos é a tendência que eu observo, doutora Débora, não sei se estou errado no TST, é de exigir a prova do comprometimento da vida de relação. A demonstração probatória de que o projeto de vida foi afetado por conta da jornada. Eu fico pensando, como é que vai ser feita essa prova? Do ponto de vista concreto. Será que então vamos manter então o ré ipsa? Sempre não. Como regra geral, devemos pensar assim, bom, em princípio, em ré ipsa. O que não se enquadra tem que ser demonstrado. Talvez inverter esta equação. Eu vi uma decisão recente, envolvendo no TST, era um trabalhador de um supermercado, que ele tinha uma jornada de 13 horas. De 7 da manhã a 9 da noite. Intervalo para o almoço. Bom, que horas ele saía de casa? Que horas ele chegava em casa? De 7 da manhã a 9 da noite. E 2 domingos no mês. O tribunal condenou, o juiz condenou, primeiro grau, 10 mil reais. Convenhamos, não é nenhuma fortuna para um supermercado. Uma rede de supermercado de grande porte. 10 mil reais. O tribunal confirmou a decisão. Chegou no TST, o TST extirpou essa parcela por entender que o trabalhador não demonstrara o comprometimento da sua vida de relação. Eu fico pensando, como é que ele ia fazer essa prova? Uma situação dessa, que clama aos olhos, clama aos olhos. Eu vou sair daqui a pouco, vou levar meu filho para o futebol. Ele frequenta uma escolinha de futebol. Segunda e quarta no início da noite. Para mim é sagrado. Esse momento para mim é sagrado. Porque eu levo ele para o futebol, adolescente, pré-adolescente. Eu fico na beira do campo, sentado, não gritando. Também não censuro quem faz isso, né? Cada um, meu estilo é low profile. Eu fico ali na beira do campo, eu não fico com o celular na mão, esperando a hora para voltar para casa. Eu fico ali olhando. Quando termina o esporte, o futebol, a gente volta para casa conversando sobre o jogo. E aí, meu filho? E aquele lance? E eu sinto que aquele é um momento de que eu tenho uma conexão com ele. Porque ele não está nas redes antissociais. Ele não está ali. É um momento de conexão e que me abre as portas para outras conexões. E falando de futebol. Eu daqui a pouco vou estar com ele. Aí eu fico pensando, se eu fosse esse gerente desse supermercado, que horas ele vê o filho? Que horas ele vê a esposa? Uma jornada dessa magnitude, e ele ainda tem que provar. Eu digo, como é que eu vou provar isso? Eu vou pegar um documento lá da escolinha de futebol, vou dizer, olha, ele não esteve aqui, nunca frequentou. Eu não sei, sinceramente, eu quero aprender com vocês. Porque, de fato,
me parece que tem situações que, de fato, é preciso operar com a regra do in re ipsa. Não vamos banalizar, por certo. Não, teve jornada excessiva? Não. É preciso calcular. Essa jornada se estendeu por muito tempo. Quanto tempo? Ninguém tem essa régua, né? É uma análise concreta. Responsabilidade civil, eu aprendi que a gente precisa sempre analisar o concreto. Por mais regras abstratas que a gente procure desenvolver, mas a situação concreta sempre é muito mais rica. E a partir daí vão se construindo pautas hermenêuticas nas cortes, os juízes, as juízas, os tribunais, para aferir. Mas eu tenho, confesso, uma certa preocupação com o tratamento do dano existencial no Brasil, especialmente no TST. Essa visão muito restritiva, que pode esvaziar por completo. E convenhamos, o valor, inclusive, o que eu achei absurdo, mas R$10 mil, e ainda assim foi subtraído e imposto ao trabalhador este ônus de ter que suportar este indeferimento. Uma outra questão que eu gostaria também de chamar a atenção diz respeito ao chamado dano-morte. Eu não sei se o dano-morte já aportou aqui no tribunal. Eu não sei se essa discussão já está aqui. Eu agora vou voltar a trabalhar aqui na corte, a gente está fazendo uma mudança. Eu vou atuar no 2º grau a partir desse mês. Mas isso, em Minas Gerais, já está muito forte, já está muito presente. Principalmente no episódio de Brumadinho. E o que é o dano-morte? É um dano autônomo, doutora Doroteia? Pode ser cumulado com o dano por ricochete? Essa tese do dano-morte é uma tese que vem da Europa, especialmente Portugal. O Código Civil português prevê o dano-morte como um dano autônomo. E quem sofre o dano-morte? Quem sofre o dano-morte é o trabalhador que perdeu a vida, o seu bem mais precioso. É o trabalhador. E esse dano-morte, se ele morreu, quem se beneficiará do ponto de vista patrimonial? Os seus herdeiros. É o espólio dele. É o dano-morte. É o direito à vida. É o direito mais absoluto que usufruímos. Por que não reparar? E o dano por ricochete? E quando alguém morre, os seus filhos, a esposa, a família, vai buscar o dano por ricochete. Danos morais. Sim. Esses danos morais são danos próprios do herdeiro, que são os legitimados. O espólio não pode pedir o dano por ricochete. Há muita confusão nisso. Mas é o herdeiro, é um direito personalíssimo do herdeiro. Ele foi afetado. É o dano por ricochete. Inclusive, lá em Portugal, é interessante, eles têm trabalhado da seguinte maneira, em relação à morte. As cortes portuguesas. O dano pela perda do direito à vida, que é o dano-morte. O dano sofrido pelos familiares da família da vítima, dano por ricochete. E o dano sofrido pela vítima antes de morrer. Porque às vezes a pessoa padece de muito sofrimento. Os árabes dizem, vida longa, morte breve. É o que a gente pode pedir a Deus. Vida longa e morte breve. Nada pior do que uma pessoa padecer no hospital, no leito hospitalar, entubado, que a morte, que antigamente era um ritual, as pessoas iam nas casas, quem lê Machado de Assis vê isso, se despedir. Hoje a pessoa morre num leito hospitalar, num ambiente totalmente impessoal, longe da família e dos entes queridos. Essa é a forma padrão. Quantas vezes um empregado, uma empregada sofre um acidente e ainda sofre a dor no hospital? Não que o dano moral se confunda com a dor, falávamos há pouco, né, Débora? A dor é uma consequência. O dano moral tem a ver com... Já recebi aqui um cartão de aviso. Tá certo, perfeito.
são consequências que podem pesar na reparação. Mas é a lesão a direitos da personalidade. Essa é a caracterização do dano. Então, os portugueses estão trabalhando nesse sentido. Lá em Brumadinho, essa discussão está muito acesa a respeito do dano-morte. Inclusive, doutora Thaís, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação, fizemos um acordo grande, um acordo extenso, envolvendo danos morais, danos materiais, e foi bem interessante, porque o acordo, evidentemente, um acordo que funciona na base da adesão. Então, foi feito o acordo, o juiz, condutor da ação civil pública, ele intimou as outras partes que tinham ações individuais para dizer, vocês querem aderir? Artigo 104 do CDC. Querem prosseguir na ação de vocês? Façam isso. Exerçam essa faculdade, essa opção. E foi o que aconteceu. Então, tivemos alguns casos de pessoas que haviam feito e aderido ao acordo do Ministério Público do Trabalho, mas que prosseguiram com as ações buscando dano-morte. E a empresa começou a alegar, dizer, não, litispendência, coisa julgada. Em absoluto, não se confundem. Dano-morte é a agressão sofrida, a violência, o ato ilícito ao falecido. E a transmissibilidade? Ninguém faz sua dor alheia, mas os efeitos patrimoniais se transmitem aos herdeiros. Súmula recente, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, 642. Recentíssima. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, na justiça comum, no STJ, isso já é pacífico. Quem vai buscar a reparação? Nesse caso, o espólio. E é uma verba única, diferente do dano por ricochete. Você pode ter verbas distintas, inclusive com valores diferenciados. 300 mil para a esposa, 150 mil para um irmão, tratando o círculo familiar, mesmo alguém fora do círculo familiar, mas que demonstre um vínculo afetivo intenso, outros valores. Mas é diferente a situação. Aí a gente está falando do dano por ricochete, que não se confunde com o dano-morte. Tudo isso é novo. Será que o dano-morte veio para ficar? Ele vinga? Vai depender de vocês. Vai depender do judiciário trabalhista. Vai depender do judiciário trabalhista. Me parece que é o campo mais fértil onde ele pode prosperar. E vamos aguardar agora esses precedentes de Brumadinho, porque tem turmas lá no tribunal que entendem que não é o caso. Eu não estou aqui para pintar o mundo cor-de-rosa daquilo que eu gostaria. Né? Alguém pode dizer assim, mas ele está falando isso que ele é membro do Ministério Público do Trabalho. Sim, é verdade. Eu não consigo me desinvestir dessa condição, mas eu acho que a gente está aqui para discutir argumentos. Né? E se esse argumento se sustenta em premissas devidamente adequadas. Me parece que é esse jogo de dar e cobrar razões, é o uso público da razão. Eu acho que esse é o nosso esforço. Discutir argumentativamente, a partir de um debate, de uma discussão. Eu quero também tratar aqui, para finalizar, eu pretenderia falar sobre o dumping social, uma discussão com dano moral coletivo, mas não haveria tempo. E eu vou falar aqui, não é marketing, não, mas é porque esse livro acabou de ser lançado. É um livro que escrevi, tive o prazer de escrever com o colega Luciano Martinez. Acho que o Luciano não está por aqui. Assédio moral trabalhista, ações coletivas, processo estrutural. Há um capítulo desse livro onde nós tratamos dos efeitos penais da sentença, ou os efeitos da sentença criminal na esfera trabalhista. Acho que esse artigo tem alguma originalidade, porque nos deu um trabalho tremendo para escrever, porque quase nada é escrito sobre esse assunto. E é um tema que nos parece, eu falar, Luciano chegou, parece que a gente combinou aí uma sincronia. Foi um capítulo que nos deu muito trabalho, os efeitos da sentença
penal na jurisdição trabalhista. Por que isso tem alguma relevância? E tem a ver com mensuração de dano também. Doutora Roberta, doutora Thaís. Por quê? Parece que nada mais distante do direito do trabalho do que o direito penal. E o Brasil tem um sistema de independência relativa. O juiz criminal atua e a jurisdição extrapenal, trabalhista, cível. E nós temos crimes que envolvem diretamente a relação de trabalho. Basta pensar na redução à condição análoga de escravo. Imaginar o assédio moral, na modalidade de perseguição, stalking, que foi o que tratamos nesse livro. O assédio sexual, que pressupõe hierarquia no campo da relação, doutor Paulo, de emprego, né, favorecendo essa relação. Então, o juiz, o artigo 935 do Código Civil, ele estabelece a independência, mas diz assim, olha, apesar desta relativa independência, não se pode discutir mais sobre a autoria e a materialidade se o juiz criminal deliberou nesse sentido. Então, o juiz criminal tem uma precedência. E aí a gente começa a pensar o seguinte, bom, se há um processo criminal, a aplicação do artigo 200 do Código Civil, que eu acho um artigo interessantíssimo, no caso da prescrição. Não correr a prescrição enquanto o fato estiver sendo apurado na esfera criminal. Então, um assédio sexual não vai correr a prescrição. Isso se aplica à esfera trabalhista, e eu sei que os juízes têm aplicado esse regramento. Se aplica na jurisdição trabalhista com muita tranquilidade. Mas não é esse o tópico que eu gostaria de chamar a atenção, senão da própria sentença criminal. Porque diz o artigo 387 do CPP, interessante isso, né? A gente falar aqui num evento trabalhista do Código de Processo Penal. Houve uma mudança no Código de Processo Penal que estabelece que o juiz criminal, ao sentenciar, ele deve fixar o valor mínimo da reparação. O valor mínimo da reparação. Bom, um crime de assédio sexual. Quem vai postular esse valor? Fico imaginando que o membro do Ministério Público que atua na área crime. Diz o artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Não distingue entre dano moral, extrapatrimonial, como quer que seja. Vai fixar. O juiz fixa, transitou em julgado. Onde ele vai executar essa condenação? Ele vai executar na Justiça do Trabalho. Não é em outra justiça. É na Justiça do Trabalho. Ah, fixou 10, 20, 30 mil reais. Eu vou na vara da doutora Thaís e vou executar e liquidar o plus, porque aqui a gente está falando de valor mínimo. 10 mil reais. Mas eu quero mais. Aí a gente começa a discutir a questão da tabelamento, tarifação, que está na reforma. Será que o juiz criminal vai dizer, poxa, eu soube que tem um tabelamento na CLT, vou pegar a CLT, porque eu estou decidindo, na verdade, o juiz criminal tem essa consciência. Eu estou decidindo aqui uma reparação da Justiça do Trabalho. E olha que a CLT foi ingrata na reforma, disse, olha, a gente não dialoga com vocês não, só se aplica o que tem aqui. Aí o juiz criminal vai estranhar, vai dizer, e será que eu não posso usar? Vocês acham que algum juiz criminal vai abrir a CLT para verificar isso? Nem a gente abre o Código Penal. A gente teve que abrir agora para Luciano, para escrever o artigo. Processo penal, direito penal, nós não lidamos com essa matéria. Mas vai lá que o juiz fixe. E aí? Primeiro, a questão da tarifação já cria um problema sério. Porque o juiz criminal pode dizer, não, isso aqui é 300 mil reais. Essa situação aqui é tão... Como a gente já viu em condenações envolvendo redução à condição análoga de escravo, de domésticas, condenações altas, 500 mil reais, 1 milhão de reais. E aí o doutora Marília recebe aquilo e diz, não, peraí, cadê os limites da CLT? Eu não concordo com esse mínimo, não. Esse mínimo aqui é o máximo. Será que ela vai virar revisora do juiz criminal? Ela nem pode, porque é uma sentença penal, que é um título executivo judicial,
E que se quiser, e se há intenção de revê-lo, tem que ser lá na esfera própria. Não vai ser na Justiça do Trabalho. Imagine uma revisão criminal na Justiça do Trabalho. Seria o pior dos mundos, inadmissível. Então, há essa hipótese que está prevista, né, e ainda não repercutiu, mas hoje, a cada dia mais, aumentam condenações que envolvem redução à condição análoga de escravo. Vocês lembram desse episódio que houve, um episódio gravíssimo em Santo Antônio de Jesus? 60 e tantos trabalhadores morreram. Na época, a atribuição da justiça comum. Depois veio a reforma. Né? Onde executar essa condenação? Eles foram condenados recentemente. Onde seria a execução? Na Justiça do Trabalho. Mas aí a gente está falando de um crime que é competência do tribunal, do júri. Então, nós escrevemos um capítulo do nosso livro tratando desse assunto, muito mais no sentido de contribuir para o debate, e tem a ver, sim, com essa questão da reparação de danos. E, finalmente, para concluir, eu não sei se meu tempo já estourou, então eu não vou falar mais do dumping, eu ia falar alguma coisa sobre o dumping e o dumping social, mas eu deixo isso para um momento posterior ao debate. Eu sei que foi tudo muito rápido, eu tentei aqui acelerar, mas também não adianta acelerar muito, porque o importante é fixar, ou pelo menos que vocês fiquem com o Woody Allen, com alguma ideia, né, alguma semente do que foi dito. Eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer mais uma vez da minha alegria e satisfação de estar aqui nesse evento. Muito obrigado. Né?